Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, você que estará aí atento a esse vídeo nessa manhã, hoje, dia 30 de dezembro de 2020, agora são 8 horas e 1 minuto. Uma alegria estarmos juntos mais essa manhã para lermos a Palavra de Deus. É tão bom nos alimentarmos dessa palavra. Nosso texto que tem sido nesses 3 dias, hoje terminaremos ele, Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9, sobre a parábola da figueira estéril, que Jesus proferiu essa parábola. Eu convido você a lermos esse texto agora, nessa manhã, aqui em Itapira, São Paulo. Tempo de chuva, tempo refrescante, gostoso, mas um tempo de agradecer ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz. E eu convido você nessa manhã a estarmos agora lendo Lucas 13, de 6 a 9. A palavra de Deus nos diz assim: E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro. Corta. Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente? Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Pois bem, nós temos o diálogo aqui que Jesus conta, uma história, uma parábola. Parábolas eram comparações. Jesus fala sobre uma figueira que estava no meio de uma plantação de uvas, que estava no meio da vinha. Pois bem, nós olhando para esse texto, nós vemos aí que o dono da vinha falou: olha, essa figueira não está produzindo frutos, então ele manda que ela fosse cortada. O viticultor, aquele que cuidava de tudo, disse: deixa eu cuidar dela, mais um ano. Eu vou adubar, eu vou cuidar dela, e se por acaso ela não der fruto, depois o quê? Aí sim, o Senhor poderá cortá-la, diz o viticultor. Quando olhamos para esse texto, então, olhando para ele, nós constatamos algumas coisas, nós verificamos algumas questões. Vimos pelo menos 2 sobre o tema sempre a esperança. E nós vemos que Deus ele tem esperança para as nossas vidas, mas nós precisamos fazer uma constatação. O Espírito Santo nos manda. Como estão os nossos pecados? Essa é a constatação que precisamos fazer, uma análise. A salvação implica em fruto espiritual, como vimos em alguns textos bíblicos. A segunda coisa que nós vimos sobre a esperança é qual é a nossa condição. E a pergunta foi: sua ocupação é útil ou tem deixado a desejar? A minha vida tem que fazer diferença onde eu estou. 1 Pedro 4,10, Colossenses 1, 10 a 12, enfim, a gente vê isso de forma clara. Mas hoje, e para terminar esse pensamento dentro dessa parábola, sempre há esperança porque Deus nos dá uma nova chance. Sempre há esperança porque Deus nos dá uma nova chance. E a pergunta, ela vem depois disso aqui que está escrito. Depois da ordem do Senhor da vinha, que ele diz: olha, corta essa figueira, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. A pergunta que ele faz depois de uma ordem. Aí o viticultor responde: Senhor, deixa ainda esse ano, ou seja, dê mais uma chance, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. O que nós vemos aí sobre essa chance? Deus, ele concede esperança a todo o coração, a toda a vida. E ele sempre dá uma nova chance, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja pecados, mesmo que haja um comportamento errado. E a pergunta é: só tem uma segunda chance, uma nova oportunidade, aquele que reconhece que precisa de um tratamento de Deus.
E nesta manhã, então, olhando para esse ano todo de 2020, um ano totalmente atípico, desafiador, um ano de pandemia, um ano que do mês de março para cá nós vivemos de forma completamente desafiadora, assim, do tempo que a gente sempre viu, da história nossa, reaprendemos muitas coisas, tivemos que lidar com coisas novas, tivemos que sermos educados, né? A sermos mais higiênicos e tanta coisa mais, cuidar melhor da imunidade, da nossa saúde, tanta coisa. Esse ano, como tem sido a sua vida? Talvez esta realidade que vivemos, que temos vivido, nos fez pensar muito mais sobre os valores reais da vida, sobre família, sobre amor, sobre realmente aquilo que importa na vida, não as ferramentas que temos com bens materiais, bens financeiros e tantas coisas mais, né? Então, talvez nós tenhamos passado a pensar mais essas coisas. Agora, você poderia até imaginar, será que Deus não nos deu mais uma chance? Mais uma chance? E como que é essa chance? Essa chance implica em entendermos que precisamos de um tratamento espiritual da parte do Senhor. O viticultor, quando diz aqui ao dono da vinha, ele diz o seguinte: Senhor, deixa a figueira por mais um ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. O cavar e adubar. O viticultor se compromete a daquela figueira que deveria produzir frutos e não estava produzindo. Eu olho para isso e penso como nós temos responsabilidade como irmãos e irmãs de cuidar uns dos outros. É claro que tem muitos que às vezes são figueiras infrutíferas, mas não reconhecem que precisam do tratamento espiritual nas suas vidas. Não é? A questão é, nós somos figueiras infrutíferas, que reconhece, ou somos aqueles viticultores que precisam cuidar de pessoas, ser instrumentos de Deus para cuidar de pessoas. É uma ilustração que eu estou fazendo, de forma figurativa. O que acontece é que todos nós precisamos de tratamento espiritual. E esse tratamento espiritual, ele só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus, claro que usando muitas vezes pessoas, servos e servas de Deus. E quando falamos sobre isso, o cavar em volta e o adubar é um trabalho que o Espírito Santo faz, mas ele usa cada um de nós para cuidar uns dos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas Paulo diz, Deus age, mas você tem que realizar a salvação com temor e tremor, ou seja, deixar Deus trabalhar na nossa vida, no nosso coração, nas nossas debilidades, nos nossos pecados, nas nossas imperfeições. Eu preciso reconhecer isso e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E o Senhor Jesus também, no Evangelho de João, no capítulo 15, que é um texto que tem muito a ver com essa questão, capítulo 15, verso de 1 a 3, ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, Ele quer limpar a nossa vida, Ele quer cada vez mais realizar a obra de santificação, de cuidado, porque Ele sempre nos dá uma segunda chance. E Ele está dizendo para nós, olha, se você precisa de tratamento, deixa eu cuidar da sua vida. É maravilhoso, voltando lá para Lucas capítulo 13, quando nós vemos, né,
Senhor, deixa ainda esse ano para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, meu querido, minha querida, nessa manhã, Deus nos dá uma segunda chance. Pense no seu ano. Hoje estamos no penúltimo dia do ano de 2020. Deus tem dado uma segunda chance em sua vida. Valorize ela. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus fazer a obra que só Ele pode fazer para Ele produzir paz, alegria, realização na sua vida. Não uma realização que vai acabar com o túmulo, mas uma realização que é eterna, paz que é eterna, alegria que é eterna, que é Jesus Cristo no coração. Eu convido você, coloque sua vida diante de Deus. Às vezes você pode fazer uma análise e olhar para trás e falar, minha vida realmente não valeu a pena até aqui. Mas Deus dá uma segunda chance. E Ele que cuide de nós. Mas eu preciso me jogar diante dele, me colocar diante dele, me render diante dele e deixar que Ele cuide de tudo. Ele cave ao redor, Ele adube, Ele limpe todos os meus pecados, Ele faça tudo aquilo que é necessário. O adubo, né, para dar força, para dar fortalecimento espiritual, para fazer tudo aquilo, trocar a terra em volta, né, às vezes, onde tanta coisa pode acontecer, porque Deus Ele é maravilhoso, Ele faz. Deixe Deus fazer isso. Coloque sua vida nas mãos dele. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo texto bíblico, obrigado por essa linda parábola que Jesus contou. Há tanta coisa para olharmos para esse texto e pensarmos. Mas o Senhor nos deu esses breves momentos para vermos isso. Diante da nossa condição, ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante da chance que o Senhor nos dá. Obrigado pela renovação da sua misericórdia sobre nós nessa manhã. Continua cuidando, continua dirigindo, continua sustentando e que possamos experimentar todo o agir maravilhoso do Senhor. Continua, Pai, a guardar nosso coração, nossa vida, em tudo aquilo que precisamos. O Senhor sabe, ó Pai, a obra de santificação que precisa fazer em nós. O Senhor sabe, ó Pai, como precisa nos moldar, nos consertar. Que o Senhor faça isso, ó Deus, para a sua glória. Nos muda segundo a sua vontade. Continua, Pai, a derramar a sua bênção, todo o seu amor sobre nós, toda a sua vida, toda a sua vontade. Abençoa os que estão enfermos, cura-os, ó Pai. Abençoa aqueles que carecem, ó Pai, da mão poderosa do Senhor, agindo em suas vidas, em seus corações. Ó Deus, agindo de forma a sentirem uma ação milagrosa, Senhor, na vida. Ó Pai, aduba as nossas vidas, cava em volta, Pai, trata de nós, pois dependemos do Senhor. Cuida dos enlutados, cuida, Pai, e consola seus corações. Ó Pai, hoje, nesse quase finalzinho de 2020, que o Senhor derrame toda a bênção que nós necessitamos. Não o que os desejos simplesmente que almejamos, não, Pai, aquilo que nós necessitamos. E com certeza os demais o Senhor fará. Ó Deus, que busquemos o Senhor de todo o coração. Abençoa nossas famílias, abençoa, Pai, os projetos que temos para o próximo ano, que sejam projetos para a glória do Seu nome. Pai, faz um avivamento espiritual em nós, nossas igrejas, cuide dos nossos pastores, líderes, cuide de todos, pois dependem do Senhor. Vamos de Jesus. Amém. Amanhã de manhã estaremos juntos novamente. Vamos ter um momento de gratidão, né? Pensar um pouquinho sobre a gratidão no último dia do ano. E quero convidar você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se esse vídeo compartilhe com outros, para que outros também sejam edificados para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.